Oi, gente. Hoje eu escolhi um filtrinho preto e branco que dá esses cílios, ó, maravilhosos. Vamos lá, então. Perguntinha. Se eu auxilio ou indico alguém para auxiliar no casamento civil? Como que funciona, então, o casamento civil em relação ao meu trabalho de cerimonial e organização? Eu faço o acompanhamento, né, das necessidades em relação ao casamento civil. Por exemplo, a orientação então do cliente em relação ao casamento civil, né, o prazo que ele precisa fazer isso, né? Essas informações, a busca de informações, às vezes até mesmo a busca do local mais próximo da residência, eu faço essa orientação. Existem modalidades diferentes, então tem o casamento civil que é realizado no próprio cartório, tem o casamento civil que é realizado com o deslocamento do juiz de paz, né? E aí geralmente se escolhe um cartório mais próximo ao local do evento, porque o custo do deslocamento do juiz de paz é proporcional. E existe o casamento civil, então o casamento religioso com efeito civil, que vai ser realizado pelo padre ou pelo pastor, pela autoridade, entre aspas, né, espiritual, que tem habilitação, que é habilitado então para o casamento com efeito civil. E aí, nesse caso, é redigido, né, uma ata a partir de um documento, né, de uma autorização que o cartório disponibiliza para que isso tenha validade, então, como casamento civil. E nesse caso, existe um prazo pós a data do casamento, da assinatura ali pública, que esse documento deve voltar para o cartório, então, com assinaturas reconhecidas, né, com firma reconhecida. Então, essas são informações gerais. Outras informações gerais, né? Geralmente se escolhe, então, o cartório mais próximo da residência pela questão da facilidade de acesso para encaminhar documentação e outras coisas assim. Existem diferenças entre cartórios. Não existe hoje no Brasil uma padronização das normas em relação aos cartórios. Existe um padrão geral, mas cada cartório tem autonomia para definir alguns detalhes, inclusive o valor. Por isso que às vezes pequenos detalhes podem fazer diferença na escolha do cartório. Um exemplo, né, a questão de encaminhamento. No geral, os encaminhamentos são feitos pelos noivos, os dois, né, noivo e noiva, mas tem alguns cartórios que aceitam que o encaminhamento seja feito por um destes. Então, se é alguém que viaja bastante ou que são de estados diferentes, pode acontecer, né, que a pessoa não tem qualquer encaminhamento, qualquer demanda em relação a isso, tem que ser feito pelos noivos. Eu não faço esse encaminhamento, primeiro porque não é aceito pelos cartórios. Mesmo a questão de consulta de processo, isso precisa ser feito pelos noivos, né? Então, essa orientação é passada. Outro detalhe que é importante, isso é um padrão, para fazer o encaminhamento da questão do casamento civil, é necessário que se tenha uma certidão de nascimento atualizada, emitida com menos de 60 dias para a data, né, do casamento. Então, não adianta emitir muito antes disso, ou eu emiti há pouco tempo e quero utilizar a mesma. Não adianta, vai ter que emitir de novo. Então, 60 dias para a data do casamento. Então, ela tem que ser emitida realmente ali perto da data do encaminhamento, né? Que tem que ser no máximo em 30 dias antes da data desejada. Então, também não adianta fazer o encaminhamento com mais de 60 dias da data, né? Porque daí a certidão de nascimento não vai ser válida. Gente, esses são alguns detalhes, podem haver outros, né? Outras dúvidas, mas é importante saber que, então, faz parte do meu trabalho buscar as informações, porém, essa responsabilidade, esse encaminhamento e essa tratativa com o cartório
precisa ser feito direto pelos clientes. Tá bem? Um beijo.